A paz do Senhor Jesus para cada um de vocês. Hoje eu estarei falando sobre um assunto que é muito interessante, principalmente nesse momento. É um assunto ao qual desperta a curiosidade de muitas pessoas, que despertou muito a minha curiosidade durante muitos anos aqui. Na verdade, eu não sabia e não sabia nem por onde procurar. Bom, esse assunto fala sobre a Páscoa no Velho Testamento e no Segundo Testamento, no Novo Testamento. Bom, que Papai do Céu venha nos dar sabedoria, que Papai do Céu venha te encher com o Espírito Santo dele, que Papai do Céu venha fazer com que venhamos entender aquilo que ele quer falar conosco hoje. Que Deus venha nos dar sabedoria porque precisamos. Que Papai do Céu venha continuar nos nossos lares. Que Papai do Céu venha nos encher sempre dele. Venha nos trazer saúde. Amém? Bom, eu abri minha Bíblia no livro de Êxodo, Antigo Testamento, capítulo 12, a qual é uma passagem que fala ainda sobre quando o povo israelita ainda estava no deserto, sendo escravo no Egito. E diz o seguinte: o Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito e disse: este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família, isto é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, repartindo-o de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Vocês o guardarão até o 14 dia desse mês. E na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermentos e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua e nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, serão assados na brasa. Não deixe nada para o dia seguinte. Queimem tudo aquilo qual sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais. E castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa, para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes devem comemorar a festa da Páscoa para sempre. Bom, então, versículo 14. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, Senhor, fiz isso. Desse dia em diante, todos os anos, o povo israelita, aquele povo separado por Deus, comemorou sempre a Páscoa, lembrando que Papai do Céu tinha libertado o povo israelita do Egito, tinha libertado o povo israelita e fazendo com que eles não fossem mais escravos.
A Páscoa no primeiro ou Velho Testamento tem a finalidade de celebrar a passagem do Senhor Deus, que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E no seu aspecto histórico, a Páscoa no Antigo Testamento é a festa que faz a memória da passagem de Deus no Egito para a libertação do povo. Agora eu vou falar para vocês um pouco a partir da Páscoa no Novo e Segundo Testamento. É algo ao mesmo tempo que, para mim particularmente, eu fico feliz em dizer, mas ao mesmo tempo é algo que nenhum de nós teríamos coragem de fazer. Vamos entender mais um pouco disso. Bom, eu deixei aqui marcado na minha Bíblia, livro de Mateus, capítulo 26. E diz o seguinte, capítulo 26, versículo 17. Vamos lá? Livro de Mateus, capítulo 26, versículo 17. Jesus comemora a Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Bom, a partir dessa pergunta aqui já podemos entender que o povo sempre, a partir daquela época lá atrás do Velho Testamento, o povo obedecia à ordem de Deus e continuava comemorando a festa da Páscoa. Quanto tempo se passou e já estamos aqui na fase em que Jesus já era adulto, já estava adulto, e eles estavam se preparando para comemorar a Páscoa juntos. E a pergunta foi o seguinte: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus respondeu: vão até a cidade, procure certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar na sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram-se para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus então respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? E Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Já entendemos um pouco sobre o sentido da Páscoa no Novo Testamento. Bom, no Velho Testamento, o pai de cada família, por ordem de Deus a Moisés, separou um cordeiro primogênito, o primeiro, para que fosse sacrificado e o seu sangue fosse colocado na porta de cada israelita para que não fossem feridos os seus primogênitos, seus filhos, e Deus os livrasse daquele mal, daquela praga ao qual estava passando no meio do Egito, e apenas o povo ruim, a qual estava com um coração fechado para as coisas de Deus, fossem prejudicados. E no segundo
no Segundo Testamento diz o seguinte: a Páscoa é a passagem da morte para a vida, é a ressurreição de Jesus de Nazaré, que havia sido morto na cruz. É a vitória de Deus sobre tudo o que fere e mata a vida. A partir da ressurreição de Jesus, temos o convite de Deus para participar da vida eterna. Entendemos que a prisão de Jesus foi justamente ali na época a qual eles iriam comemorar a Páscoa, a qual eles estavam se preparando para o jantar de festa da Páscoa, como no Antigo Testamento, como eles já estavam acostumados a fazer, como de costume, que foi uma ordenança por Deus lá atrás, no Antigo Testamento, a Moisés, como lemos no início da mensagem. E Deus, no Segundo Testamento, ele faz algo extraordinário, ele faz algo grande, ao qual, na verdade, por mais que se forçamos a explicar, não vamos conseguir, por mais que tentamos explicar, não iremos conseguir, porque quem de nós pegaríamos o nosso filho e daríamos como um cordeiro, assim como foi no Antigo Testamento? Cada pai de família pegou um cordeiro e sacrificou. Quem de nós pegaria o nosso filho nesse sentido como cordeiro para se sacrificar pelos outros? Nenhum de nós, porque eu tenho a certeza que você não faria isso, porque eu não faria isso. Então, com a prisão de Jesus e a sua posterior morte ocorreram na época da celebração da Páscoa dos judeus, temos esse sentido sobre a Páscoa no Segundo Testamento. Para nós cristãos, a Páscoa tem esse significado. Não podemos esquecer isso, não podemos deixar com que o mundo ao qual vivemos venha nos contaminar com ovos de chocolate, coelhinhos da Páscoa, que venhamos passar isso para os nossos filhos também, que hoje nós cristãos temos direito à vida eterna, porque Deus, ele amou cada um de nós, que deu o seu único filho como cordeiro, para que venhamos ter direito à vida eterna, para que venhamos ter uma vida de amor com Deus, para que venhamos ter uma segunda chance, para que venhamos poder repensar sobre os nossos pecados, sobre os nossos erros, para que podemos mudar e começar a viver uma vida com Ele, uma vida diferente, uma vida de liberdade, uma vida de amor, uma vida de paz, uma vida com dificuldades, sim, porque, como eu costumo dizer, e não vou mentir para vocês, por mais que eu sou bem novinha, geralmente muitas pessoas falam que ser evangélico, servir a Deus, é ter uma vida que você não vá ter sofrimento, que você não vá sofrer, que você não vá passar dificuldade. Você passa sim por dificuldade, você passa sim por momentos difíceis, ao qual eu mesmo já passei, e quem sabe eu ainda vou passar, acredito eu que sim. Só que nós cristãos temos a certeza de que Deus, ele está conosco, e cedo ou mais tarde, no tempo dele, Papai do Céu vai fazer algo diferente. Papai do Céu vai vir, vai nos ajudar, está conosco. E também aquilo ao qual estamos passando, ou vamos passar, ou já passamos, porque a palavra de Deus diz que ele é. Não diz ele era, não diz ele vai ser, diz o eu sou. Então, lá no passado, ele eu sou hoje, ele eu sou no futuro, eu sou está com você. Então, tudo isso que já aconteceu, o eu sou estava contigo. Tudo isso que está acontecendo, o eu sou está contigo. Tudo aquilo que está para acontecer
o eu sou está contigo, porque isso pode ser um aprendizado para que você venha adquirir maturidade, principalmente espiritual, naquilo ao qual Deus quer ensinar a você, tá bom? Então, viver em Cristo não é termos uma vida privada a dificuldade, não, é ter a certeza de que Deus sempre virá a nos resgatar, que Deus sempre terá algo novo, algo maravilhoso para nós e que não estamos sozinhos nunca. Posso dizer que muitos momentos da minha vida passei por muitas dificuldades, sim, mesmo sendo bem nova, passei por bastante dificuldade, mas por incrível que pareça, eu passava por dificuldades e eu ficava assim, rindo. E muitas pessoas viravam para mim e falavam assim: nossa, Sara, você está passando por isso e como é que você consegue rir assim? É o Espírito Santo de Deus que habita dentro de cada um de nós. Porque mesmo que você esteja passando por alguma dificuldade ou já passou por alguma dificuldade, você não perde a esperança, você acredita e confia naquele que deu seu único filho para morrer por você, por amor a você. Nossa, se ele foi capaz de fazer isso, algo tão grande que nenhum de nós teríamos coragem de fazer, por que ele não iria te ajudar nessa situação a qual você está vivendo? Por que ele não teria te ajudado naquela situação ruim que você já passou? Não é mesmo? Que essa palavra venha falar ao seu coração, que você venha entender o sentido da Páscoa no Velho, Antigo Testamento, no Segundo, Novo Testamento, tá bom? Que o Papai do Céu venha continuar a falar aos nossos corações, que não venhamos nos engrandecer jamais, que Papai do Céu ele venha crescer dentro de cada um de nós, amém? Beijinho para cada um de vocês, muita saúde nesse tempo em que estamos vivendo, tá bom? A paz do Senhor de Cristo.